Como se tornar uma pessoa sábia? Como ser sábio? Qual é o caminho da sabedoria? Como adquirir sabedoria? É nesse vídeo que nós vamos aprender tudo sobre como adquirir sabedoria. Como ser uma pessoa sábia. Todos nós podemos ser sábios. Qual é o caminho da sabedoria? Aonde ela está? Como conquistar a sabedoria? No vídeo passado eu falei sobre a sabedoria é a coisa principal. O homem precisa de sabedoria. E nesse vídeo eu vou falar para vocês como se tornar sábio, como ser sábio, aonde está a sabedoria, como obter, tá bom? Então vamos lá. Eu estou com o livro da sabedoria na mão, o manual da sabedoria. Olha que lindo, pessoal. Provérbios, tá vendo aqui, ó? Provérbios de Salomão. O livro da sabedoria é a Bíblia toda, mas em especial o livro de Provérbios. O grande rei Salomão, o homem mais sábio do mundo, escreveu o livro de Provérbios. E é nesse livro que nós vamos tirar a lição sobre sabedoria. Você quer ser sábio? Então se inscreva nesse canal. Você quer ser sábia? Mulher sábia. A Bíblia diz, mulher virtuosa, quem achará? É difícil ter uma mulher sábia. É difícil ter um homem sábio. Como se tornar sábio? Vamos lá. No livro de Provérbios, capítulo 1, diz assim, capítulo 1 e versículo 2, para se conhecer a sabedoria e a instrução, duas coisas que nós precisamos da nossa vida, que muda a nossa vida da noite para o dia, sabedoria e instrução. Sabedoria é a coisa principal, disse o sábio Salomão, disse o apóstolo Paulo, o grande filósofo, o grande teólogo, o homem muito usado por Deus. Dos 9 dons, sabedoria é o primeiro. Também Deus diz, o meu povo foi destruído porque lhes faltou sabedoria. Jesus diz também, errais por não conhecer. E Pedro também diz, crescei na graça e no conhecimento, buscando a sabedoria. Qual é o caminho da sabedoria? Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Eu vou repetir. Provérbios capítulo 1, versículo 7. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você gostaria de saber aonde a sabedoria mora? A sabedoria mora na obediência a Deus. O grande segredo de ser sábio é obedecer a Deus, obedecer às leis, regras e princípios da palavra de Deus. Você obedece à Bíblia? Sim. Então você está no caminho da sabedoria. O GPS da sabedoria é a Bíblia Sagrada e o Espírito Santo. Você tem sensibilidade para obedecer a Deus ou não? Se você não obedece a Deus, nunca mesmo você vai ser sábio. A mulher, para ser sábia, precisa respeitar as leis de Deus, obedecer a Deus. O caminho da sabedoria é a obediência a Deus. O temor do Senhor, você obedece a Deus? Sim. Então você está no bom caminho da sabedoria. Não obedece, você está na contramão da sabedoria. Se a sabedoria está para o norte, você está indo para o sul. Quem é soberbo? A soberba e a sabedoria não se combina. Segundo a lei da física, o mesmo espaço não pode ocupar duas matérias. Preste atenção aqui, ó. Esse espaço, aonde está esse livro, não pode ter 2 livros no mesmo espaço. Segundo a lei da física, o mesmo espaço não pode ocupar 2 matérias. Então, aonde está a sabedoria, não pode estar soberba. Aonde está a soberba, não pode estar sabedoria.
A sabedoria é irmã gêmea da prudência. A sabedoria é irmã também da humildade. As águas, quando caem do céu, elas ficam no lugar mais baixo da terra, passa pelas montanhas e fica no lugar mais baixo da terra. Assim é a sabedoria. Jesus diz: graça te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas aos grandes e sábios e entendido, mas revelaste aos pequeninos. Quer ser sábio? Seja humilde. Não existe um sábio no mundo que é soberbo. Ou ele é sábio ou ele é soberbo. Se ele é soberbo, não é sábio. Sabedoria e soberba não se combina. Seja humilde. Primeiro passo, obedeça a Deus. Segundo, seja humilde. Quanto mais humilde for a pessoa, mais perto ela está da sabedoria. A sabedoria mora nos lugares humildes. A sabedoria mora no coração de quem é obediente a Deus. Tá bom? Então, alguns passos para você adquirir. Primeiro, respeite a Deus e obedeça a sua lei. Segundo, seja humilde. Terceiro, busque a sabedoria pedindo a Deus. No livro de Tiago está escrito: se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que Deus dá em abundância, sem lhe lançar em rosto. Então ore a Deus: Deus, me dê sabedoria, e tira a soberba do seu coração, tá bom? Terceiro passo para a sabedoria. Então vamos lá, o primeiro é o princípio do temor a Deus, a obediência, humildade, oração pedindo a Deus. Quarto caminho da sabedoria: ler livros. Você não pode ser um homem sábio sem ter o hábito da leitura. Você tem que abrir livros para ler. Leia a Bíblia, que a Bíblia tem 66 livros. Leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Obedeça os seus princípios para ser próspero. Disse Billy Graham, o maior pregador de todos os tempos, disse: leia a Bíblia para ser sábio. Creia nela para ser salvo. Obedeça suas leis para a prosperidade. Então leia a Bíblia. Se você gosta de ler bastante a Bíblia, você está no caminho da sabedoria. Qual a diferença da sabedoria para a inteligência? A inteligência é acúmulo de dados. A sabedoria é acúmulo de experiência. A inteligência é a pessoa trabalhar com dados, com matemática, pensar. O que é sabedoria? O equilíbrio do espírito. Não responder uma resposta dura. Alguém te perguntou uma resposta dura, você tem a habilidade, capacidade de suportar aquela pressão. Sabedoria, equilíbrio de espírito, equilibra as palavras. Quem é sábio, pensa para falar. Quem é tolo, fala para pensar. Pense antes de falar. Então, outro conselho meu para você ter sabedoria. A Bíblia diz, Provérbios, vamos ler aqui, Provérbios, olha só, Provérbios capítulo 9, versículo 9. Vamos ver o que diz aqui. Provérbios, capítulo 9, versículo 9. Olha só. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda. Ensino justo, e ele crescerá em entendimento. Dá instrução ao sábio, e ele será mais sábio ainda. Nunca existe um sábio que não tem nada para aprender. Todo sábio está de porta aberta para novos conhecimentos. Não existe uma pessoa sábia que diz assim: eu já aprendi tudo. Se uma pessoa diz, já aprendi tudo, ele está dizendo simplesmente, eu sou tolo. Porque um sábio sabe que nada sabe. O sábio sabe que nada sabe. Quanto mais o sábio estuda, mais ele descobre que não sabe nada. É como um oceano. Você vai atravessar um oceano nadando. Quanto mais você nada, mais você descobre que está longe de chegar do outro lado. Assim é o caminho da sabedoria.
A sabedoria é ilimitada. Quanto mais você busca ela, mais você descobre que não é nada e que não é ninguém e que precisa conhecer mais. Também Provérbios capítulo 12, versículo 20, 13 e 20. Provérbios capítulo 13, versículo 20. Anda com os sábios e serás sábio. Com quem que você está andando? Com tolo? Na aula passada eu falei, quem anda com tolo é tolo. Quem anda com sábio se torna sábio. Se eu ando com uma pessoa de fé, eu vou ter fé. Se eu ando com uma pessoa desanimada, eu vou ter desânimo. Se eu ando com uma pessoa otimista, eu vou ser otimista. Se eu ando com uma pessoa pessimista, eu vou ser pessimista. Então, procura amizades com pessoas sábias. Não anda com galinha ou pardal, que não voa, não tem visão. Anda com águia. Você tem que ter amigo águias, amigo sábio, amigo inteligente, amigo que tem visão. Anda com os sábios e você vai ser sábio. Busque a sabedoria em livros. A sabedoria mora na leitura. A sabedoria mora nos grandes homens sábios. A sabedoria mora nas humildades. A sabedoria mora na obediência a Deus. Seja obediente, seja sábio, seja honesto, seja fiel. Quer ser sábio? Seja verdadeiro. A sabedoria não anda com mentiroso. Mentira e sabedoria não se combinam. Quer ser sábio? Fala baixo. Quem fala alto é tolo. Numa conversa, quando se tem uma discussão, quanto mais se altera a voz, mais a sabedoria se afasta. Quanto mais baixo é a voz, mais perto a sabedoria está. Quer ser sábio? Ouça mais e fala menos. Fala menos e ouve mais. Não é à toa que Deus deu 2 ouvidos. 1, 2. Porque Deus deu 2 ouvidos e uma só boca, para ouvir mais e falar menos. Eu vou repetir. Deus deu 2 ouvidos ao ser humano e uma só boca. 2 ouvidos e uma boca. Para quê? Ouvir mais e falar menos. Escuta essa frase. Falar é como prata, ouvir é como ouro. Eu vou repetir essa linda frase. Falar é como prata, ouvir é como ouro. Quer ser sábio? Tenha o ouvido afinado. Quer ser sábio? Ouça mais e fale menos. Quer ser sábio? Leia a Bíblia diariamente, o caminho da sabedoria. E principalmente, quem quer ser sábio tem que ler o livro de Provérbios de Salomão. O grande homem sábio disse: a sabedoria é a coisa principal. Se Deus usou a sabedoria para fazer o céu, o universo, a terra, quem somos nós para fazer a nossa vida sem sabedoria? Para construir a nossa vida sem sabedoria? Busque a sabedoria. Para encerrar, eu quero dizer, concluir, como adquirir sabedoria? O temor a Deus, a obediência, a humildade, a leitura diária da Bíblia, oração pedindo a Deus, andar com pessoas sábias e falar mais, falar menos, melhor dizendo, falar menos e ouvir mais. Ouça pessoas sábias e procura te afastar do tolo. Procura andar com o sábio. Olha só o que diz: anda com os sábios e serás sábio. Dá instrução ao sábio e ele te fará mais sábio. Vou dar uma dica aqui para quem quer ser sábio. Quando chegar um sábio, fala pouco e faz pergunta extremamente importante. Toda vez que eu estou perto de uma pessoa sábia,
Eu falo pouco e ouço mais. Eu faço pergunta extremamente importante e ouço mais. Quando uma pessoa fala muito, ele é tolo. O sábio mais ouve do que fala. O juiz mais ouve do que fala. Então, quer ser sábio? Refreie a sua língua. Não fale de ninguém. Procura buscar amigos sábios. Lê mais. Buscar Deus em obediência e oração. Tá bom? Que Deus abençoe. Se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo para a tua esposa, para o teu esposo, para o teu filho, para ele buscar sabedoria. Próximos vídeos vamos falar sobre sabedoria financeira, como administrar as nossas finanças, porque tem muita gente pobre, porque não tem sabedoria em administrar a sua finança, o seu dinheiro, sua riqueza. Porque existe gente rico, porque ele sabe administrar bem a sua finança. Os próximos vídeos será sabedoria para administrar a nossa vida financeira. Tá bom, pessoal? Se inscreva, deixa o joia, curta e compartilha. Sabedoria é a coisa principal.